Graça e paz, amados. Tem alguém vivo ainda aí? Ainda tem algum? Tem? Prepara para morrer, então. Prepara para morrer. Como nós falamos, ainda tem. Você passou só pela primeira prensa. Ontem eu acho que foi a segunda. Ainda tem mais duas. Glória a Deus. Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom. E tudo o que Ele faz é bom. É bom. E quando a pastora Cecília falou, eu não tenho dúvida, foi o Senhor quem nos trouxe aqui. Mesmo que pareça loucura. E eu sei que alguns sofreram, né? Alguns ficaram sem dormir enquanto eu dormia. Eu dormia. Alguns perderam o sono. Meu Deus, como é que vai acontecer se a cama... Estamos aqui. Tudo pronto. O Senhor já fez. Então, já que estamos aqui, vamos nos deixar ser lançados ao mar. Perder os nossos fundamentos. Deixa Deus tirar o chão. E deixa Ele reconstruir um alicerce verdadeiro na nossa vida. Né? Não vamos perder tempo. O Senhor está falando por meio de tudo e de todos. Não fiquem dispersos mesmo. O Senhor falou no primeiro dia. E Deus, ali naquele primeiro dia, o Senhor já alinhou o que Ele iria derramar sobre a igreja. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Glória a Deus. E obedeça. Ouvir e crer. Quem crê, obedece. Se você não obedece ainda é porque você não crê. Como Deus lhe falou muito claro ontem. Porque ainda há em você incredulidade. Nós vamos sair desse lugar em nome de Jesus. Amém? Coisas às vezes a gente está falando, o Espírito está falando. Mas se você não tem a prática da meditação da palavra, de leituras que vai te ajudar na sua edificação, é coisas que você não consegue receber. Porque o seu espírito não está pronto ainda, né? Não está preparado para receber coisas grandes revelações, coisas do alto. E a ordem do Senhor é: morra para que eu cresça. Diminua para que eu cresça. E essa nossa fé precisa ser edificada, nós precisamos realmente crescer, amadurecer. Abre sua Bíblia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Em Timóteo, 2 Timóteo, aleluias, aleluias. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque a sua palavra ela é a verdade. E ela é espírito e vida. E ela é como espada de dois gumes, que discernem alma e espírito, juntas e medulas. Muito obrigada, Senhor, porque a tua palavra ela penetra o mais íntimo do nosso coração, Senhor. E ela traz discernimento para nós. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Muito obrigada, Senhor, porque nós não precisamos mais andar às escuras. Nós temos a sua palavra, o seu Espírito. O Senhor enviou a sua palavra e nos sarou, nos livrou do que nos era mortal. E nós te agradecemos, Senhor, por isso. Muito obrigada, Pai. Nós oramos nesta manhã, Senhor, para que o teu Espírito esteja já tocando cada coração, preparando cada coração para receber a tua palavra, Senhor. Abrindo os olhos do entendimento. Nós dizemos em nome de Jesus aqui todo pensamento cativo ao conhecimento de Cristo. E anulamos todos os sofismas que se levantam contra o conhecimento de Cristo. Nós repreendemos em nome de Jesus toda distração. Em nome de Jesus nós repreendemos. Aquieta-te, minha alma. Cala-te, minha alma. Sossegai. Submeta-se à unção e à palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nós já começamos o culto um pouquinho mais tarde. Então todos nós acordamos um pouquinho mais tarde. Tomamos o café um pouquinho mais tarde. Ninguém aqui está com fome.
Então, não tem uma sede também exacerbada. Todo mundo está com o seu copinho aí do lado. Então, sossega. Aquieta-te. O xixi já foi feito. Não precisa fazer toda hora. Sua bexiga tem uma capacidade de armazenamento. Sossega. Para de inventar desculpa para levantar toda hora. Para não ouvir a palavra. E não converter o seu coração. Aleluia, glória a Deus. Aquieta-te, em nome de Jesus. 2 Timóteo 4. Eu te encorajo solenemente na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por ocasião da sua manifestação pessoal e mediante seu reino. Prega a palavra. Insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, no entanto, ser equilibrado em tudo, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Oh, glória a Deus. Nós viemos aqui acampar, ter dias deliciosos, num lugar maravilhoso que o Senhor deu para nós. Mas nós viemos aqui para adorarmos ao Senhor e para recebermos do Senhor a palavra dele. Então, amados, tudo o que o Senhor moveu no meu coração para que este evento acontecesse, e da forma como ele está acontecendo, em submissão à palavra, é porque eu te amo. Amém, Deus. Eu te amo. E porque amo, corrijo. E porque amo, repreendo. E porque amo, ensino a sã doutrina. Aleluia. Sejam bem-vindos ao Acampo. Aleluia. Aqui será pregado a verdade. O evangelho que nós anunciamos é a sã doutrina do Senhor Jesus. Nós, como falamos já no primeiro dia, não temos aqui uma pregação direcionada para fulano ou para ciclano. O Espírito fala à igreja: tome você para si a palavra que te confere. Aleluia. Seja homem, seja mulher, tenha coragem de admitir que o Senhor falou foi com você. E tenha coragem de se arrepender e aceitar o tratamento do Senhor Jesus. Cresça! Cresça! Paulo fala a Timóteo: chegará o tempo que muitos não suportarão a sua doutrina. Não suportam ouvir a verdade, porque estão procurando um evangelho que satisfaça a sua própria alma, o seu querer, as suas próprias vontades. E eu vou te dizer aqui, não é este lugar. O Espírito Santo vai anunciar aqui não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Amém. Glória a Deus. A igreja do Senhor Jesus tem muitas opções. Hoje, em qualquer lugar você pode ir para ouvir o que lhe bem convier. Mas nós que decidimos, escolhemos, nós não somos privilegiados, nós somos responsabilizados por termos recebido um ensino que é puro e genuíno. E somos responsabilizados por isso, para cumprir essa doutrina e para ensiná-la. E nós não vamos massagear o ego.
de ninguém. Amém. De Pai, é ninguém. isso, Pai. E porque amamos, corrigimos. Eu estou sendo corrigida. Estou me submetendo à correção do Espírito. Então eu não vou poupar ninguém. Se eu estou sendo prensada, eu permitirei que o Espírito te prense também. Porque Ele que faz a ferida, Ele mesmo ligará. Não procure em mim a cura para a sua alma. Volte-se para Ele, porque é Ele que está te confrontando. E o bálsamo há nele. Busque a Ele. Desça até Gileade. Amém, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastora Amélia. Estava aqui recebendo, eu estava aqui só. Aleluia. Esquece o horário de almoço. A gente almoça quando acabar. Aleluia. Glória a Deus. Manda mais Aleluia. Fique à vontade, viu? Gente, eu já fui enriquecida nessa manhã aqui. Uau! Temos muitos profetas no nosso meio. Porque nós vivemos um sério problema na igreja evangélica de que profeta tinha que se mover porque tinha um reconhecimento de homens grandes. E na verdade o profeta tem que ser como Ageu, né? E a gente olha, nunca imagina que tem um profeta em nosso meio. E eu sei que tem muitos profetas no nosso meio aqui. Eu creio que o Espírito Santo está gerando uma igreja realmente orgânica. Não falar que é uma igreja orgânica, mas agir, permitir esse organismo funcionar para um propósito. E só, irmãos, que ministério, chamado ministerial, e levar uma palavra, não é simplesmente eu receber uma palavra, mas eu permitir essa palavra processar primeiro a minha vida. Primeiro eu preciso passar por esse processo da palavra, porque nós vivemos um tempo onde grandes pregações eram feitas nos púlpitos da nação brasileira, grandes pregações que empolgavam grandes multidões. E hoje a igreja se tornou o que ela é por causa desse tipo de palavra. Porque a palavra não é para me empolgar, nunca foi para me empolgar. A palavra nunca foi com o objetivo de eu ficar animada. Eu estou animada, eu estou empolgada, porque tudo isso passa, gente. A empolgação passa, a animação passa. Sabe? Mas a palavra ela tem que me levar a outros níveis. E aonde eu vou permanecer e continuar crescendo. Aonde eu vou descer, eu vou continuar me aprofundando. A palavra ela tem que ter esse objetivo. Ela me exorta, a profecia ela me exorta, ela também me consola, mas ela me aponta para um outro lugar. Ela me tira do lugar onde eu estou e me coloca no lugar onde Deus tem para mim. E a partir desse lugar eu prossigo. Eu preciso prosseguir. Sabe, eu creio que todo o objetivo do reino de Deus, tudo aquilo que o Espírito Santo está fazendo, ele quer tirar a igreja da normalidade. Ele quer tirar a igreja do natural. Ele quer tirar a igreja da carnalidade. Porque a igreja viveu muito tempo na carnalidade, gente. É exibição de alma, exibição de carne. E isso não produz nada a não ser morte. Só produz morte, porque a letra mata. Não é verdade? A letra ela mata. E a letra ela vem do conhecimento humano. Ela vem de um entendimento humano, não tem nada a ver com Deus. Jesus, ele foi um homem, e ele é um homem na glória que é vida para nós. Ele continua sendo um homem na glória que é vida para nós. E esse Jesus experimentou muitos das pessoas que estavam rodeando, queriam fazer de Jesus um rei, não um rei que tinha descido do céu,
mas o rei que ia trazer uma revolução naquele reino. E nós podemos viver dessa maneira, e podemos ser pessoas dentro da igreja que pode trazer uma grande revolução, em que muitos homens e muitas mulheres podem te seguir, mas eu quero botar você para pensar nessa manhã. Para onde? Aonde nós vamos chegar? Para onde estamos indo? Para onde esses homens de Deus estavam conduzindo a igreja? Para onde, gente? Hoje a igreja brasileira é uma vergonha. Infelizmente. Hoje a nossa nação brasileira está dessa maneira. Não é por causa dos políticos, não. Não é por causa dos políticos. É por causa da igreja. É porque os profetas se corromperam. É porque os homens de Deus se corromperam. Se embriagaram com vinho. E não é esse vinho, bebida não, gente. Se corromperam com os manjares dos reis dessa terra. Aí o que aconteceu? A igreja se tornou artística, show, exibição de carne, exibição de alma. E cadê Cristo? Meu Deus. Aonde está Cristo nisso aí? Se eu preciso morrer. Aonde está Cristo nisso aí? Se eu preciso desaparecer para que ele seja visto. Eu tenho que sair de evidência para que Cristo seja visto através da minha vida. Aleluia. E eu sei que o caminho da morte não é fácil. Porque eu sei que para Jesus chegar na cruz, ele teve que passar pelo Getsêmani. Porque na verdade Jesus morreu no Getsêmani. Quando ele entregou a vontade dele. A alma dele entrou em conflito. E disse: Pai, eu não quero morrer. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele volta e diz: não, mas não faça a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Quando chegaram e disseram: eu estou entregue, pode me levar. Ele morreu lá. Ele morreu lá para chegar à cruz. Só que isso não é um dia, isso é diário. Meu Deus! Isso é diário. Isso é diário, gente. Hora após hora. É diariamente a nossa vontade, as nossas emoções precisam submeter à vontade de Deus plena. É diariamente. Diariamente os nossos olhos humanos se abrem para um monte de coisa, para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Diariamente Satanás vem nos dar propostas humanas. E sabe, isso não é só lá fora não, isso é dentro da igreja. Nós temos que estar morrendo dentro da igreja, envolvidos com os irmãos. E muitas das vezes os irmãos é a maneira que Deus quer nos matar em áreas. Por isso que nós vivemos em comum, em comunidade. Por isso que precisamos um dos outros. Não é verdade, gente? Quando casamos, a senhora fala muito de casamento, é porque para mim o casamento é a maior escola. Casamento para mim é a maior escola. Eu tenho 3 filhos. Cada um de um temperamento diferente. Cada um de uma maneira diferente. Passando por fases diferentes. E você precisa estar muito em Deus para cuidar de cada um. Você precisa estar muito em Deus. Porque eu não posso causar ferida nos meus filhos. Quando eu fui para o encontro com Deus, que infelizmente os homens banalizaram tudo, estragaram como sempre o homem estraga. Eu fui muito curada naquele momento para mim, e eu só precisei de um encontro para me resolver muitos problemas que eu tinha. E lá naquele encontro, que tem 17 anos atrás, naquele encontro, muitas coisas, o Espírito Santo falou comigo. Sabe por quê, irmãos? Quem viveu muito tempo
Quem é do ouvir e crer? Levanta a mão aí. Quem ainda não é do ouvir e crer? Levanta a mão. Ok. Glória a Deus, amém. Você é do reino, amém? Você é do reino. Quando a gente vivia muito, quando a gente estava nesse sistema da religião, eu vou entrar na mensagem, para mim entrar na mensagem. Quando nós vivíamos nesse sistema da religião, o que acontece é que os homens se tornaram um construtor desse tempo. E ainda continua. Construindo em nós caráter, transferindo para nós mantos humanos, maneiras humanas. Então toda a construção de homens na tua vida, toda a construção de homens na minha vida, quando nós entramos na vida no Espírito, o Espírito Santo vai desconstruir. Porque antes nós fazíamos discípulos para nós. Nós fazíamos. Não era filhos gerados em Deus, era filho gerado de alma, de empolgação. Porque afinal de contas, alguém chegava na igreja hoje, se entregava a vida para Jesus, ou confessava Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, ela tem uma carreira no mundo evangélico. Começa com um irmãozinho, e de repente esse irmãozinho começa a ganhar vidas, trazer vidas. Paga sanduíche para levar para o Fruto Fiel, apresentar pessoas, faz um baita lanche em casa depois da célula. Então as pessoas vão para comer comida, não vão para comer a palavra. Aí enche. Aí daqui a pouco essa pessoa é levantada. Ela não foi reconhecida por causa do corpo de Cristo. Ela foi reconhecida porque ela tem muitas pessoas que ela influencia. Então, são coisas, construção de homens. Então, a gente chegava na igreja e começava uma competição, uma ganância. A excelência que é do Espírito para a gente viver, começou a ter a excelência de homens. Glamour, fama, status, dinheiro. Muito dinheiro. Para você ser homem de Deus reconhecido, você tem que ser rico de dinheiro. Então a gente viveu esse cenário, mas havia nesse cenário todo uma pobreza muito grande, uma cegueira muito grande. Porque a gente era assim, Senhor, para tudo que alguém lá no púlpito falava. Não importava se estava dentro da palavra ou fora da palavra, mas nós tínhamos que obedecer. Afinal de contas, nós somos liderados e temos que obedecer cegamente o nosso líder. E na verdade estávamos nos distanciando, ficando cada vez mais distante da simplicidade do Evangelho, da pureza do Evangelho, do poder eficaz de salvação, porque você não precisa fazer uma rave para atrair jovens, você não precisa fazer um batidão para atrair jovem, você não precisa trazer um Olodum para atrair jovem, você não precisa trazer nada de que a Bahia é cheia. Vocês são um povo muito alegre. Vocês são um povo muito motivado pela dança, pela música, que nasceu nessa cultura. Você está entendendo? Mas nada disso tem a ver com o Evangelho. Nada disso tem a ver com o poder do Evangelho. Então, irmãos, nós estávamos parando de crer no Evangelho. Crer no poder do Evangelho. Crer no poder da palavra. E estávamos atraindo pessoas para nós. Para nós. Não tinha nada a ver com Jesus. Como não tem nada a ver com Jesus aí fora, o movimento gospel. Não tem nada a ver com Cristo. Nós conhecemos um rapaz lá no Rio Grande do Sul. Fomos para um rodízio. Aí esse rapaz foi conosco. E ele conversando lá, carioca ele, e ele falou, conversando conosco, o apóstolo, eu fazia parte da banda da Aline Barros.
Ah, legal, que legal. Né? A pessoa pensa que a gente vai se empolgar e tal, que legal. Ele falou, o senhor sabe por que eu saí? Eu não aguentei mais, porque os bastidores do mundo gospel é podre. Isso não é mentira, gente. É podre. É pura carne. É pura carnalidade. Então nós não temos mais que viver a nossa vida. Não temos mais que viver a vida do nosso homem caído. Porque o nosso homem caído, Jesus já resolveu com ele na cruz. Amém. Glória a Deus. Ele já foi resolvido na cruz. Aleluia. Já se resolveu o velho homem, o homem caído, o Adão. Já se resolveu lá na cruz. E quem realmente é de Cristo, quando ouve a voz do seu pastor, que é Jesus, do seu sumo pastor, ele reconhece. Agora, gente, quem é de Cristo? A palavra de Deus fala lá em Salmo que o ímpio não vai prevalecer na congregação do santo. Meu Deus! Não tem como prevalecer. Eu falo para vocês, eu vi crer daqui da Bahia, Eunápolis. Se vocês entrarem de verdade no Espírito, se vocês mergulharem no Espírito, o Espírito Santo vai gerar filhos. Mas filhos não igual a pastora Lins ou pastor Rafael. Filhos igual a Jesus. Filhos igual a Jesus. Eu sofri muito no sistema por causa disso. Eu estava desistida, gente. Eu estava cansada. Desistida do que eu vivi. Eu me entregava para as pessoas, em prol às pessoas. E só cansa, só traz fadiga na alma. Querer carregar algo que não é para mim, que não é meu. O que o Espírito Santo, ele fez em Atos dos Apóstolos. Esse Espírito Santo está agindo nesses últimos dias, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Tem a última onda. Existe uma última onda. Só que essa última onda vai definir quem é de Deus e quem não é. Essa última onda vai definir quem nasceu de novo e quem está ainda vivendo na carne, quem vive na carne. Glória a Deus. Esse avivamento não é produzido pelos homens. Esse avivamento é produzido pelo Espírito. O Espírito Santo está tirando as pessoas do sistema e está levando para o Mateus 6,6. E lá no Mateus 6,6, o Espírito Santo está usando esse meio de comunicação da internet e mostrando, tem alguém vivendo dessa maneira? Será que eu estou ouvindo um espírito estranho? Elas não estão entendendo que elas estão ouvindo o Espírito Santo, que está tirando elas da Babilônia, está tirando elas da Babilônia, está tirando elas desse sistema que escraviza. Amém, Deus. E você acredita que nós estamos lá em Balneário Camboriú e tem pessoas vivendo sem estar no ouvir e crer? Elas estão em Mateus 6,6 sem entender. É o Espírito Santo, gente. Aleluia. É o Espírito Santo que está fazendo isso. E claro, elas vão buscar, elas vão querer estar junto dessa igreja, desse remanescente, dessa igreja sábia, dessa igreja prudente, das 5 prudentes que estão vivendo, que está sendo cheio a lâmpada e a vasilha. Elas estão sendo cheias, Então o Espírito Santo está soprando isso em várias denominações dessa nação brasileira, está levando as pessoas para o quarto. Então elas querem um lugar onde elas querem dar continuidade a esse viver. E vocês
vocês têm essa responsabilidade na cidade aonde vocês estão, gente. O Nordeste do Brasil vai viver vida no Espírito. Mas para isso, não é um homem, não é uma mulher, é o corpo. É o corpo que precisa estar vivendo assim. É o corpo que precisa estar manifestando quem realmente ele é em Cristo. Quem realmente ele tem, qual é a nossa essência. Quantos de nós vivíamos preocupados, meu Deus, tão preocupados com tanta coisa, e chegávamos na denominação, colocávamos mais preocupação, mais fardo sobre nós. Se Jesus veio para nos aliviar, ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E a gente quer chegar e viver vida no Espírito e ficar sobrecarregado, viver preocupado. Se nós já entregamos os nossos fardos para Jesus, temos que andar em liberdade do Espírito. Foi para a liberdade que Ele nos chamou. Claro, essa liberdade também tem lei. A lei do Espírito da vida. A lei do Espírito governando a minha vida. Que Paulo chega e diz: olha, todas as coisas me convêm, mas nem todas as coisas me são lícitas mais. Não me convém mais viver dessa maneira. Não tenho mais espírito, alma para isso. Irmãos, a nossa alma, ela é bênção. Mas ela é bênção governada pelo Espírito Santo. Porque as carismas estão na alma, gente. Os frutos são manifestados no Espírito. Os frutos que estão no Espírito são manifestados através da alma. E Espírito, alma e corpo. É integral. É pleno. Temos que viver plenamente. Então, o que os homens construíram na tua vida, na minha vida, o Espírito Santo precisa desconstruir. Aleluia. O que a religião colocou sobre nós, o Espírito Santo vai nos aliviar. Aleluia. Vai nos tirar. Porque a partir desse tempo, a partir desse momento, começa uma nova construção. Só que essa construção, ela não é uma construção produzida de maneira que nós imaginávamos, porque a gente é muito fácil termos tradição e rotinas na nossa vida. Somos rotineiros e tradicionais. Temos uma rotina. E eu quero dar uma palavra para os irmãos aqui. Sabe, na denominação, nós éramos pelaquilo que produzíamos. Tinha que produzir. Tinha que produzir, tinha que produzir, tinha que produzir. Era o ativismo puro, ativismo puro, ativismo puro. Sabe, irmãos, na vida do Espírito é totalmente diferente. Porque eu não vou produzir para mim ser alguma coisa, receber alguma coisa. Não, amados. Servimos porque amamos. Aleluia. Se nós não servirmos por amor, de nada vale o teu serviço. É vazio. Paulo falou isso. Eu posso dar meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, de nada vale. Nada vale, gente. Só que esse não é o amor de gente, de homem. É o amor de Deus. E o amor de Deus não busca reconhecimento. Não é o amor humano, é o amor de Deus. Tudo isso nós temos que aprender, desaprender para aprendermos. Quando eu desaprendi dos homens, eu comecei a aprender de Cristo. Amém. Eu começo a aprender de Cristo. Eu começo a receber de Cristo. Eu começo a abrir mão, dar lugar, porque se eu estou toda fundamentada em obras de homens e obras da religião, como que
Cristo vai poder fundamentar alguma coisa na minha vida? Paulo falou o seguinte: eu não vou trabalhar em fundamento alheio. Se alguém já trouxe um fundamento, por que eu vou colocar outro fundamento? Só, irmãos, que o tempo da religião, você acredita que o tempo que coisas humanas foram construídas na tua vida não te serviu nada para a eternidade? É tudo palha, feno e madeira. É tudo obra de homem. Não serve para nada, querido. A Bíblia fala que carne nem sangue não herdará o reino de Deus. Tudo que foi produzido na carne, tudo que foi construído na carne, tudo que você tem 20 anos de crente, 30 anos de crente, não sei, dinossauro que você é, evangélico, não vale, irmãos. Se foi construído coisas de homem, não vale dinossauro. Não vale a tua teologia, a tua teologia. Não vale, irmãos. Não é o que os homens construíram. Primeiro, que a sabedoria dessa terra é diabólica. Primeiro, que a filosofia não tem nada a ver com a palavra, não tem nada a ver com Cristo. E muitas das vezes a teologia nos leva a virar incrédulos. Dúvidas. São coisas de homens. E quando a gente chega no nosso quarto, diante do Senhor, que a gente vê a nossa miséria, que a gente vê o quão soberbo nós éramos, ou somos, aí o Espírito Santo, a partir desse momento, ele vai começar a trabalhar, ele vai começar a agir, começar um fundamento. Aí sim, se começa um fundamento de Cristo, porque quem está em Cristo é nova criatura. É uma nova criação. É nova. É tudo novo. Mas, poxa, eu vou ter que abrir mão de tudo aquilo para ganhar a Cristo. Aleluia. É isso. Moisés chegou a esse ponto. Moisés renunciou a ser chamado filho da filha de Faraó para ganhar a Cristo. Meu Deus, Moisés nem conhecia Cristo. Como é que é isso? Ele conheceu. Se a Bíblia fala que ele renunciou a ser chamado filho da filha de Faraó para ser perseguido com os irmãos dele, com o povo dele, renunciou àquela glória, renunciou àquela sabedoria do Egito, renunciou ao reinado que ele poderia ter para ganhar a Cristo. Ei, evangélico, renuncia. Uau! Meu Jesus! Tira a coroa da tua cabeça e coloca aos pés de Jesus. Uau! Os anciãos colocam e depositam a coroa deles aos pés do Senhor. E tu tá com a tua coroa aí na tua cabeça. Uau! Te sentindo, irmão, a gente se sentir não vai adiantar nada. Ah, eu me sinto, é porque eu me... Irmãos, se sentir, pode ter certeza absoluta. Lá na frente, lembra que eu falei ontem à noite aqui, eu disse, olha, humilhai-vos. Aleluia. Sobre a poderosa mão de Deus. Quando eu me humilho diante do Senhor, eu sou exaltado. Quando o Senhor me humilha, eu sou humilhado mesmo. Eu sou humilhada mesmo. Repete. Quando eu me humilho, reconheço e me humilho, ok? O Senhor me exalta. Agora, quando eu me imponho, Uau! o Senhor vem e me quebra. Porque Ele resiste ao soberbo. Meu Deus! Ele resiste à soberba dos teus achismos. Você não tem que achar nada, gente. Nós temos que crer, não achar. Crer é totalmente diferente de achar. Se você acha, você está fora. Porque é incerteza. Eu acho, é incerteza. Achismos é incerteza. Crer é diferente. Então, o Espírito Santo nos convida e nos chama. E é maravilhoso ser exortado por Ele. Porque isso demonstra um amor eterno.
Ele me ama muito e Ele não quer que eu continue nessa condição. Irmãos, eu sou mãe, eu tenho 3 filhos. Se eu ver o meu filho indo para um lugar que vai matar ele lá na frente, eu preciso salvá-lo. E o Senhor nos atrai com laços de amor. O Senhor nos atrai com o seu falar. Ele nos traz de volta com o seu falar. Sabe por quê? Porque a religião nos colocou surdo para Deus. A gente só via homens. E estávamos surdos para o Espírito Santo. Então, por não ouvir mais o Espírito Santo, por não atentar mais ao Espírito Santo, a gente perde a sensibilidade. Então, nossos ouvidos espirituais, que não são esses aqui, eles precisam ser liberados. O ouvido do meu espírito precisa ser liberado, para eu atentar ao que o Espírito Santo está falando comigo. E o que Ele está falando para mim, Ele está me trazendo de volta à minha origem. Ele está trazendo de volta ao meu propósito. Ele está me trazendo de volta. Por que eu nasci no reino? Por que eu estou num reino tão espetacular? Que não é o reino desse mundo. Que não é o reino desses homens grandãos. Lembra da palavra do pastor Heber que ele falou dos gigantes? Homens grandes. Que eu oro para que o Espírito Santo traga nossos irmãos de volta. Que eles têm a semente do reino na vida deles. Se perderam no meio do caminho. Por isso que o final das coisas é melhor do que o início. Porque muita gente começou bem. Começa com boa intenção, começa a buscar o Senhor. Ai, agora eu vou orar muito no Espírito, eu vou orar muito no Espírito para me ser edificado, para me ser transformado, para me conhecer mais meu Pai Celestial, porque essa é a chave mestra. Agora, quando começa eu vou orar mais para mim ter muita palavra, daqui a pouco vão me reconhecer, daqui a pouco vão ver quem eu sou, daqui a pouco, irmão, você está na ansiedade. Quem tem que reconhecer você é o corpo. O corpo reconhece. O nosso corpo reconhece nossos membros. E isso é a ansiedade da alma. Querido, só o fato de nós estarmos no reino, para nós já é maravilha. O restante, isso vai acontecendo. Isso vai acontecendo, o Espírito Santo vai fazendo. De repente, você ouve o chamado. Você identifica quem você é no corpo, porque o Espírito Santo está direcionando isso, está mostrando isso. Aí, essa igreja, essa vida, vai ser transferida, derramada aonde chegar. A cidade onde vocês estão é um lugar de uma sensibilidade muito grande espiritual. É um lugar onde as pessoas conhecem o sobrenatural. Só que elas conhecem o sobrenatural da maldade. Não é verdade? Elas conhecem o sobrenatural da maldade. Mas essas pessoas, nós, como temos o Espírito, nós almejamos por isso. Nós almejamos para o sobrenatural. Quando éramos homens naturais, nós não sabíamos de nada disso, porque nosso espírito estava dormente, estava dormindo, então não tínhamos sensibilidade nenhuma espiritual. Então o diabo ele usa isso para o lado mal, para a maldade, para mover o espírito daquela pessoa para servir a Satanás, para manifestar o reino das trevas, para fazer a maldade sobre os homens. Mas eu pergunto,
manifestar? Vamos manifestar a morte? Vamos manifestar o egoísmo? Vamos manifestar a sabedoria humana? Não, gente, há um reino poderoso, inabalável dentro de cada um de nós. O reino que quer ser manifestado e que a criação toda espera com expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. E essa manifestação não é uma manifestação de amor humano. É uma manifestação do sobrenatural. É uma manifestação da glória de Deus. A todo o nosso redor, toda a natureza. A natureza espera. A criação toda espera a manifestação dos filhos de Deus. Então nós pensamos que essa manifestação vai acontecer quando todo mundo será tomado. Não, gente. Nos lugares aonde os irmãos chegavam, que eles eram dispersos pela perseguição, eles eram saídos das localidades deles pela perseguição, e aonde eles chegavam, eles manifestavam o reino de Deus. Por isso que o mundo foi tomado pelo Evangelho na época. Aonde os irmãos chegavam era a manifestação do reino de Deus. Era a manifestação da glória de Deus. Não havia uma instituição humana. A igreja não era organizada dessa humanização que só serviu para estragar. A igreja vivia nos lares. Eles reuniam no templo, porque na verdade eles reuniam no pátio do templo, eles não entravam lá. Era no pátio do templo que os irmãos reuniam de todos os dias, no templo, nas orações, no partir do pão. E assim eles cresciam, e a Bíblia fala que eles caíam na graça do povo. Atos 2, 42, a partir do 42. Eles caíam. Que graça era essa? Que graça, gente, era essa? Será que era uma graça que a gente pensa, não, eu tenho que ser muito legal? Não, querido, não tem nada disso. Eu tenho que ser descolado, nada disso. A graça do amor de Jesus, aonde chegava havia um constrangimento. Havia um palpável amor na vida daqueles irmãos. Havia um palpável carisma na vida daqueles irmãos. E eles pregavam o Evangelho, falavam de Jesus, eles não tinham uma Bíblia como a nossa, ok? Eles não tinham uma Bíblia como a nossa, mas aonde eles chegavam, eles derramavam o que eles estavam vivendo, porque o poder do Evangelho não está na teoria. O poder do Evangelho está naquilo que eu vivo. Amém. Esse é o poder do Evangelho. Eu não posso trazer para os irmãos uma teoria, porque teoria não muda a vida de ninguém, não transforma a vida de ninguém. Teoria só faz me inchar de conhecimento, de eu ficar cheio de conceito, mas é a vida, vida, transborda a vida de Deus, 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 vida de Deus. A vida transbordava através da vida desses irmãos, e a Bíblia fala que o Senhor cooperava com eles, o Espírito direcionava eles, anjos, era natural para eles. Era natural, porque o sobrenatural para eles era natural. Hoje há uma necessidade da igreja que vive no Espírito manifestar o sobrenatural. Manifestar o reino que está aqui, que quer vir para fora. O reino que quer chegar no lugar e manifestar amor, manifestar graça, manifestar sinais, manifestar maravilhas. Irmãos, esse reino de Deus precisa ser estabelecido na terra, porque essa é a oração do Pai Nosso. Que venha o teu reino,
E que seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ou seja, não tem nada a ver comigo. Aleluia. Não tem nada a ver, irmãos, com o que nós acreditamos ou deixamos de acreditar. Tem a ver com o reino de Deus. Precisa desestabelecer o que o homem construiu para estabelecer o reino de Deus na tua vida. Precisa tirar a madeira, precisa tirar o feno, precisa tirar, querido, a palha para construir pedras preciosas, para construir ouro, prata na tua vida, na minha vida. Aleluia. Se eu sou de Deus, se eu sou do reino, se eu me entreguei a Ele, agora Ele tem algo para fazer. Mas vai depender da minha decisão de querer. Vai depender da minha entrega. Vai depender do meu reconhecimento de que Ele é quem faz todas as coisas. De que por Ele, para Ele são todas as coisas. E que Ele enche tudo em todos. Ele que vai estar fazendo. E para isso, meus irmãos, eu preciso sair do ativismo. Eu preciso sair de fazer coisas, de querer construir coisas. E na verdade, se nós estivermos atentando, o Espírito Santo quer direcionar e o corpo vai agir de maneira harmoniosa. Porque aonde tem divisão, está fora do Espírito. Porque é a nossa alma desgovernada que traz divisão. É a nossa alma desgovernada que traz confusão e dissensão, gente. De todas as igrejas, na época, que viveu mais no Espírito foi a igreja de Coríntios. Fenomenal essa igreja de Coríntios. Mas, irmãos, eles viviam no Espírito, mas acabaram na carne. Por isso que é diário. Por isso que é todo tempo. Por isso que precisamos do hora após hora. Por isso que precisamos estar com nossos ouvidos atentos todo o tempo. Por isso que precisamos nos submeter às autoridades que Deus instituiu sobre nós. Existe um espírito agindo no meio de vocês. Mas eu não estou falando do Espírito Santo. Porque ele é tudo. Mas existem espíritos agindo no meio de vocês. E isso está impedindo o crescimento de qualidade. Primeiro, irmãos, o reino de Deus é reino de ordem. Onde há desordem, não há desenvolvimento espiritual. E vocês precisam reconhecer as autoridades que Deus colocou sobre vocês, que são representantes de Deus para a vida de vocês. Se você não reconhece isso, você não vai crescer. E não vai crescer de maneira saudável. Porque você pode crescer de qualquer maneira, mas não vai ser um crescimento saudável. E depois vai começar a pipocar rebeldia no meio de vocês. Vai começar a pipocar espíritos estranhos no meio de vocês. Porque o Espírito Santo, ele age da maneira ordenada. Ele não é Deus de desordem. Ele quer ordenação. E é muito claro sobre isso. A instituição do Espírito Santo sobre nós não é um título. Não é um título. Título quem dá é homens. Não é um título. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus instituiu uns, colocou uns.
E esse é o governo do Espírito. Não é dos 12. É do Espírito. Esse é o governo do Espírito. Então, filhos que têm um pai, uma mãe ministerial, que são filhos na fé. Se vocês não reconhecerem isso, irmãos, eu preciso chegar num ambiente como esse e ver o seguinte: aqui é a ordem. Aqui eu vejo uma ordem. A vida no Espírito, ela é bênção demais, mas as pessoas, por não ter um entendimento de autoridade, elas querem bagunçar as coisas. É verdade. Miriam ficou leprosa e Miriam era profeta. Mas Deus tinha levantado Moisés para guiar o povo de Israel. Vai questionar Miriam. É Deus purinho. Só que quando você faz isso, você atrasa o corpo. Se fosse atrasar só a pessoa que Deus colocou para cuidar de vocês, mas é o corpo que atrasa, porque Miriam atrasou uma semana o povo de prosseguir, até ela ficar purificada. E isso porque Moisés intercedeu por ela. A igreja crescia assim, e era multidões e multidões. Os apóstolos ficavam com a palavra e a oração. E precisou fazer a parte de cuidar do serviço social, queria tirar os apóstolos, para ocupar os apóstolos, para tirar da oração e da palavra, para estar cuidando de assistir os irmãos necessitados. Olha como Deus é Deus de ordem. E o Espírito Santo vem e levanta homens cheios do Espírito Santo. Não pode ser homem de qualquer maneira. Glória a Deus. Cheios do Espírito Santo. E coloca para cuidar das mesas, para assistir os santos na sua necessidade, mas não tira os apóstolos da oração e da palavra. Irmãos, isso é ordem, isso é corpo. Nós somos uma igreja de vida no Espírito, gente. O Espírito vem organizar tudo que está errado. Vem organizar tudo. Mas esse Espírito, hoje nessa manhã, eu confronto ele em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E é um Espírito que engana. É verdade. Que faz de conta que está honrando. Meu Deus. Faz de conta que está honrando. Mas é um espírito manipulador. E ainda tem inveja no meio. É isso mesmo. Irmãos, eu vivi muito isso na religião. Esse espírito de inveja. Esse espírito de falsa honra e submissão. Falsa honra e submissão. Vai cair em nome de Jesus. Vai cair em nome de Jesus. Sabe por que vai cair? Porque ele não vai suportar a glória de Deus na tua vida. Eu profetizo, irmãos, em nome de Jesus, que quando vocês voltarem para a cidade, vocês vão se jogar em Deus. Vocês vão se lançar. Vocês não vão abrir mão disso aqui. Vai parar de ser rebelde. Vai viver em obediência ao Espírito Santo. E sabe o que vai acontecer? Os olhos de vocês, que é os olhos do entendimento, vai se abrir. E vocês vão ver o pai de vocês, a mãe de vocês.
Meu Deus. E a nossa mãe e o nosso pai, Deus colocou lá a ordem como tem que cuidar deles. Meu Deus. Honra. A honra, ela traz vários benefícios para nossas vidas. Mas eu não vou falar de benefício financeiro, material. Eu vou falar do maior benefício. A honra de estar sentado com Cristo. Aleluia. A honra para ouvir aquela palavra: vinde, benditos do meu Pai, Oh, que eu preparei o reino para vocês. Deus purinho, gente. Sobre pouco tu foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Aleluia. Às vezes nós queremos exibir a nossa maneira de viver lá no mundo. Só que lá eu não tenho que ser o que eles são. Eu tenho que ser quem eu sou em Deus lá. Não existe uma maneira de proceder em vários lugares. Não. Não existe isso. Como que eu vou vestir uma roupa? Eu não estou falando de roupa humana, não. Vou me apresentar. Se eu tenho que saber quem eu sou. Quem eu sou, gente? Eu sou em qualquer lugar. É isso. Em qualquer lugar eu sou. Eu tenho que ser em todos os lugares essa pessoa que eu sou em Deus. Eu não posso me moldar ao mundo. Eu tenho que transformar pela renovação da minha mente, que é a mente de Cristo. Que não é a minha mente humana, é a mente de Cristo. Então, Deus, Ele tem para fazer muito. Só que Ele não coloca remendo velho, remendo novo em roupa velha. Ele não coloca vinho novo em odre velho, vai se estragar, é desperdício. É desperdício. É preferível alguém que você nem imagina. Nunca imagina que está sentadinho aí, mas só está ouvindo, orando no Espírito. Está no Mateus 6,6, está se entregando. De repente o Espírito Santo começa a colocar essa pessoa em evidência. E você diz, caramba, mas eu estou aqui servindo a pastora. Que é isso? Eu já sou até pastora? Uou! Que é isso? Eu já sou até pastor? E como que ele chegou agora? Ele não chegou agora, não. É porque você não notava. Mas o papai estava notando. É assim o reino, gente. Ele confunde tudo. Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. As desprezíveis. Tem muita gente que é desprezado por pessoas aqui. Mas eu quero falar para você, continua. 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 Esteja aí no hora após hora. Esteja no Mateus 6,6. Tira a agonia da tua alma. Não fica agoniado, não. Entra no descanso. Continua, continua. Ai, querido, queremos chegar num lugar de vida no Espírito e apalpar. Ai, eu vejo Deus, eu vejo Cristo. Eu vejo Deus, eu vejo Cristo. Me perdoe em nome de Jesus, eu não quero ofender ninguém. De maneira nenhuma, irmãos, em nome de Jesus. Se a pastora nunca mais mandar a gente... Não tem problema nenhum, mas eu preciso cumprir o encargo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia.
Vocês precisam entrar na vida do Espírito. Tem muita teoria aqui. Tem muita teoria. Muita teoria. Demais. Eu não consigo fazer isso aqui. Me perdoe, gente, em nome de Jesus. Mas eu não consigo isso aqui. Eu não conheço os irmãos. Eu conheço a pastora de vocês e o Rafael, o pastor de vocês. E passei a conhecer pessoalmente o Samuel, que nos chama de pai e de mãe. Eu não sei porquê, gente. Não tem nada a ver com a gente. Por favor, você que tem ciúme disso, tem falado mal, não tem nada a ver com a gente. A gente não precisa disso, irmãos. Amém. Nós somos definidos par fiel. Nós não precisamos de pessoas, mas o Senhor usa pessoas. Amém, Deus. Ok? Mas há muita desonra aqui. Há muita desonra. Há muita desonra e desordem. Eu não estou falando de organização de acampamento, não tem nada a ver. Deus, Ele não tem como invertir o novo se continua no velho. Se não abre mão do velho. Se você não abre mão do velho, se você não abre mão, você não ganha o reino, gente. Você não entra no reino. É corpo, cooperação. Mas existe uma ordem. Sempre vai ser assim, sempre vai ser assim. O reino de Deus é assim, o reino de Deus não é desordenado. Nossa nação brasileira está desordenada porque entrou o espírito de desordem na nossa nação, refletindo a desordem da igreja. E essa falta de ordem traz a desonra, traz a vergonha, traz o opróbrio. Aí não há liberdade. Não há liberdade do Espírito. Não há liberdade do Espírito, porque a gente pensa que é liberdade, é isso aqui. Eu sou livre em Jesus, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver, não é dessa liberdade. A liberdade nós temos uma reunião, onde todos nós vamos nos reunir como igreja. Todos têm que estar aqui. Há uma ordem, que quando tocar o foguete, todos têm que parar e ter aquele momento de oração. Glória a Deus. Isso é ordem. Isso é ordem. Aí, o ambiente que é um ambiente de confusão, um ambiente que você não consegue apalpar, como que é isso, meu Deus? A vida no Espírito não é. Mas, queridos, em nome de Jesus, o Espírito Santo, Ele pode ordenar a tua vida direitinho. Ele pode ordenar você direitinho. O poder da palavra é tão eficaz que divide espírito, alma, juntas e medula. Ele separa tudo direitinho. A palavra separa tudo. Não há confusão. Não tem como dizer, eu não estou entendendo nada. Ele vai e ordena tudo. Está desalinhado aqui, está desalinhado aqui, está desalinhado aqui, está desalinhado aqui. Aí, irmão,
Depois que isso acontece, o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Não fala, o Salmo não fala quão bom e quão suave é que os irmãos, que o corpo está unido, porque o Senhor ordena a ordem de Deus sobre essa comunidade, a ordem de Deus sobre esse povo, a ordem de Deus sobre esses filhos, para sempre. Não para, é para sempre, é de glória em glória, de vitória em vitória. Aí você vai para Coríntios e você vê uma igreja que tinha tudo. Os irmãos eram tão cheios do Espírito Santo, que havia todos os dons. Mas de repente o negócio relaxou. Olha para o teu irmão e diga para ele: nunca relaxe de não viver no Espírito. Não tem folga. Glória a Deus. No momento de folga é muito perigoso. É verdade, Deus. Por que Davi cometeu aquela transgressão, gente? No momento de folga. Ai, meu Deus, isso já é fanatismo. Pense o que você quiser. Não é fanatismo. Não tem nada a ver com fanatismo. Sabe o que é? Sabe o que é? Você não vive mais. O viver que agora você vive pela fé. Você já viveu muito. Anos atrás, ficou para trás. Agora Cristo vive a partir de você. Glória a Deus. Então não é fanatismo, gente. Amém. Isso é loucura. Loucura para quem não entende. Loucura para quem está na carne. Loucura para quem quer continuar vivo na sua maneira de viver. Mas para nós que entendemos é sabedoria. Porque entendemos que é sabedoria. Então abre a tua Bíblia rapidamente. Só para ratificar tudo. Olha só. 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 6. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ok? Encontraram? Amém. Olha só. Eu não escolhi, tá? Eu sou o tipo de pessoa que o Espírito Santo me ensinou a ter sabedoria. E toda vez que eu vou ministrar, eu pergunto: Espírito Santo, qual é o encargo para hoje? Amém. Eu não escolho a palavra dele. Glória a Deus. E ele me deu essa daqui. Esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento. Assim com certeza sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebraremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da malignidade e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Nenhuma mentira tem fundamento contínuo. Todo aquilo que foi construído na mentira vai cair, vai desabar. Porque não tem como continuar. Se está no reino de Deus, não tem como continuar na mentira. Não tem como continuar agindo também na mentira. Não tem como viver uma vida no Espírito na mentira.
É impossível, eu posso até dizer isso. Por isso que precisamos do Mateus 6,6. Porque nesse lugar nós resolvemos todos os nossos conflitos, tudo aquilo que se passou pela nossa vida, descarrega. Não é a sessão de descarrego da Universal, não. Mas lá a gente descarrega. Lá somos limpos. Lá o Senhor fala para nós cara a cara. Lá não tem intermediários, não tem por meio de alguém. Lá é face a face mesmo. Onde o Espírito Santo pode nos falar realmente a nossa condição. Como é que encontra-se? Como que eu me encontro? Se eu estou baseando a minha vida em mentira, como que eu vou partir para uma vida no Espírito se eu continuo com a mentira? Se eu continuo fingindo o que eu não sou de verdade, o que eu não vivo de verdade, o que eu não tenho de verdade. Aí eu preciso passar por esse lugar onde ele vem falar para mim, olha, esse teu orgulho não é bom. Porque é uma zona de risco. É uma zona de risco. Lá fora, o que predomina é a soberba. Não é verdade? É a soberba, é o egoísmo puro. É o desafeto. Mas no reino é diferente. No reino, a soberba cai. Nós não somos humilhados pelo Senhor, o Espírito nos leva a nos humilhar diante do Senhor. Porque o vaso, ele se quebrou, gente. E Deus só fez terminar para construir outro vaso. Não foi Deus que quebrou o vaso, ele já estava quebrado. Então ele pega e diz, eu não vou colocar um negócio aqui, aquela cola super bonder, né? Para colar esse vaso, eu vou quebrar tudo. Tem gente aqui que não quer se deixar, já está quebrado, tá? A soberba nos quebra. Tem gente aqui que não quer deixar Deus fazer isso. Porque acha que vai ser muita humilhação. Irmão, esse é o caminho da exaltação de Deus na tua vida. Ele vai te pegar direitinho. Já está quebradinho, né? Aqui, ó. Está quebradinho. Aí a gente quer que o Senhor venha e colhe. O Espírito Santo não faz isso. Ele faz isso aqui, ó. Glória a Deus! Aí a gente pensa, não, mas tudo de novo. A partir daí é que começa a tua vida com Ele. O teu caminhar com Ele começa a partir daí. Gente, Paulo, Saulo, cara, era considerado, respeitado. Cresceu aos pés de Gamaliel. Cara, se fosse hoje, doutorado em lei. E o Espírito Santo chega com ele e diz, Paulo, começa cegando o camarada, ele já fica cego, e agora ele é conduzido por alguém. Vai para o quarto, fica lá 3 dias, sem comer, sem beber. Desintoxicando, né? Desintoxicando. Aí, vem o homem de Deus, olha sobre ele, cai as escamas dos olhos. Esse homem começa a ter uma visão diferente. Olha como é poderoso quando alguém, porque ele poderia se revoltar, poderia ou não poderia, gente? Sim. Claro, Paulo poderia se revoltar. Ele ia ser um cego mais revoltado ainda, pior ainda.
ainda, porque ele tinha homens à ordem dele, ele não andava só, ele era muito influente, mas ele aceitou. Ele ouviu a voz de Jesus. Glória a Deus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz, mas quem é tu, Senhor? Nem parece o cara que matava os irmãos. Olha só, gente, quem é tu, Senhor? Eu sou Jesus. A quem tu persegues? Aí, aquele homem, eu não sei que idade Paulo tinha, é como uma criança agora. Ai, gente, é assim que o Espírito Santo faz com a gente. A gente tem que desaprender. Aí eu quero aprender de ti, Senhor. Tu é manso e humilde de coração. Eu quero aprender contigo. Aí ele começa a te ensinar, te instruir, e a sujeira vai saindo. Vai saindo, vai saindo. Aí você diz, você nem sente falta disso, gente. Você nem sente falta. Sabe por quê? Porque ele te faz um vaso novo para receber o tesouro que é ele. E a partir de agora, incrível, incrível, que ultrapassa o vaso o tesouro que está nele. Porque se coloca um tesouro dentro do vaso, o que a gente enxerga primeiro? O vaso. Mas a vida no Espírito é Cristo. Aleluia. É muito louco. Mas isso é reino de Deus. Aleluia. Então para de ficar remendando as coisas. Vem, Senhor. Para de querer construir o que Deus quer destruir na tua vida. Aleluia! Para de querer colocar vinho novo. Agora você cheio do vinho novo, derrama tudo. Um dia, 2 dias, fica 3 dias, 4 dias bem, depois está mal. É como a onda do mar. Eita Deus. É como a onda do mar. Tem que estar recebendo uma palavra de motivação para se animar de novo. Eita. É porque tu está te remendando toda. Glória a Deus. É porque está passando direto o vinho novo. Não está ficando. Está sendo desperdício. Deixa o Espírito Santo tirar o fermento da hipocrisia que foi colocado durante anos e anos na tua vida. Seja de que religião você foi. Seja de que religião você foi. Não serve. Jesus, no Antigo Testamento, toda a oferta de pão era sem fermento. Por quê? Jesus, eu posso falar assim porque ele tem alma. A alma de Jesus não conseguia se relacionar com a hipocrisia. A alma de Jesus repugnou os hipócritas da religião. É isso. Ele come, no Antigo Testamento, em Levítico, fala que a oferta deveria ser sem, o pão deveria ser sem levedação, ou seja, sem falsidade. Fala para o teu irmão, sem falsidade. Sem falsidade. A alma de Jesus repugnou o fermento dos fariseus, da religião. Há uma repugnância do Espírito, que ele fala o seguinte: você não é frio e nem quente, é o quê? E eu estou a ponto de quê? De vomitar. Mas você sabe qual é a temperatura correta da vida no Espírito? Olha para o teu irmão e diga: quente. Quente. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Esse negócio de ser mais ou menos, ou uns que falam errado, mal a mal.
Mal, mal. Irmãos, toda levedação é falsa. Glória a Deus. Você já fez um bolo sem fermento? Já fez, gente? Que fica bem assim? Já esqueceu o que de colocar. Isso é sinceridade. Quando coloca o fermento, ele aí ele fica bonitão, não fica? Muita gente vive assim. Só a aparência. Por isso, celebraremos a festa não com fermento velho. Celebraremos. Reunimos para celebrar. Não com fermento velho, nem com fermento da malignidade e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Homem segundo o coração de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Davi cometeu vários erros na vida dele, né? Mas Deus chamou um homem segundo o coração dele. Amém. Sabe o que era o coração de Davi? Sincero. Irmãos, eu digo, te amo, Jesus. Como eu te amo. E Jesus sabe, eu preciso ser como Pedro. Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe a maneira que eu te amo. Por que Jesus pergunta se Pedro ama? Será que Jesus não quer perguntar para nós de verdade? Tu me ama mesmo, Amélia? Irmão, você ama Jesus? Quem ama Jesus ama a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tem a palavra que me faz viver a vida do céu na terra, o estilo do céu na terra? Para onde eu vou? Se só Tu tem esse falar. Você ama a palavra? Se você ama Jesus, você ama falar de Jesus? Se você ama falar de Jesus, a mentira não prevalece na tua vida, porque a palavra de Jesus é a verdade. A verdade que nos liberta de tudo e qualquer coisa, de toda e qualquer prisão. É a palavra. Seja de que maneira, ou seja, até mesmo quem está falando, até que eu não gosto muito, que eu não sei por que tem isso. O Espírito Santo enche tudo em todos. Amém. Não existe Espírito Santo feminino e Espírito Santo masculino. Verdade. E a questão não é o burrinho, não. A questão é Jesus em cima do burrinho. Amém. A glória não é para o burrinho, é para Jesus. Hosana é para Jesus, não é para o burrinho. Mas tem burrinho que quer pegar a glória para ele. Verdade. Mas é Jesus. A glória dele. Abre mão do fermento que colocaram em você, que você colocou em você. Fermento não serve para Jesus comer da tua vida. Ele quer encontrar fruto de sinceridade, de verdade. Meu esposo sempre fala, ele diz: Deus prefere um desafinado adorando do que um afinado que só está na fanfarronagem, só é fanfarrão, só quer se aparecer. Deus não te chamou para ser cantor? É melhor, irmãos, estar aqui no lambe, mas a presença da graça do que fazer aquelas melodias, que é como sentar num barzinho,
senta no barzinho e curte a música. Quem disse que é adoração para a gente curtir? Não, gente, nunca foi para a gente curtir, cara. Caramba, toca, caramba. Não, nunca foi. E nem é pra gente adorar, porque a gente não precisa de música para adorar, né? Adore em espírito e em verdade da religião gospel, do gospel que colocou em nós. Aí Jesus está vendo a sinceridade e ele fica apaixonadinho por você. Porque ele está vendo a sinceridade. Ele está vendo que é verdadeiro em espírito e em verdade. É verdadeiro, é sincero. Já pensou você ouvir do Senhor assim dizer, olha, eu amo a tua sinceridade. Porque se você está triste, você está triste. Aí eu vivia assim na religião, eu tinha que disfarçar minha tristeza. O Papa dizia assim, Amélia, bota um sorriso nessa tua cara aí. Porque tu é pastora da igreja, afinal de contas a gente tem que chegar na igreja e demonstrar que está tudo bem. Quando você está triste, você está triste. Claro que quando a gente está triste e angustiado, a gente quer ir para bater o CC geográfico mesmo. Né? Porque a gente não quer demonstrar tristeza. Afinal de contas, você é uma mulher de Deus. Ei! Eu sou uma mulher de Deus. Mas eu tenho as mesmas fraquezas que você. Elias, homem de Deus, sujeito a todas as fraquezas. Profeta de Deus tremendo, os maiores profetas do Antigo Testamento. Mas a gente quer colocar um pouco de fermentinho aqui. Não, Amélia, coloca o fermentinho aqui, porque afinal de contas... Irmãos, é melhor a gente chegar no lugar e se jogar no chão. Não é para chamar a atenção de ninguém, porque você quer estar em congregação. Mas você está derramando o teu espírito, a tua alma, o teu corpo. E eu tenho certeza absoluta que quando a gente levanta num momento assim, a gente levanta diferente. Porque o Espírito Santo é o nosso consolador. É o nosso ajudador. Que Romanos fala que ele assiste em nossas fraquezas. E que ele geme em nós com gemidos inexplicáveis e inexprimíveis. Que faz a oração perfeita em nós. Glória a Deus. Mas verdade, sinceridade, nada de fermento, porque o fermento vai dar lugar, vai tomar o lugar da essência do Espírito que quer colocar na tua vida. Se tem fermento, não tem vida de Deus. Não vai ter lugar para encher, porque você já está cheio. Aleluia! Ai, mas eu já estou cheia. Ah, querido, você precisa se esvaziar. Nunca eu posso me aproximar de Jesus e ir para um lugar de reunião. E eu posso, claro, eu posso derramar a vida de Deus, mas tem que ter espaço suficiente, porque é dando que se recebe. Eu dou, mas eu estou recebendo. 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 Porque, irmãos, eu cansei de ser hipócrita. Eu cansei. Eu disse para o PAF, eu disse, eu não aceito viver a vida no Espírito como eu vivia no sistema. Por favor, em nome de Jesus. Porque na vida no Espírito não tem mistura. Aleluia! Não tem mistura. Eu não acredito nisso. Se for para eu voltar ao glamour da denominação, eu volto. E é até muito melhor para minha carne. Sabia disso? É muito melhor. É muito melhor. Porque eu fico rodeada de gente. E só bota você assim, ó.
Ajulador. te idolatrando. Mas se é para viver no Espírito, tem que ser com sinceridade e verdade. Tem que ser com sinceridade e verdade. Porque eu encontrei Jesus. Ele é a verdade e a vida. Ele tira toda a morte que eu adquiri nesses anos, que todo conhecimento humano é morte, para dar lugar ao Espírito da palavra, Espírito de vida. Irmãos, um odre novinho em folha, para receber o vinho novo de Jesus, e é o melhor. Em Caná da Galileia, se tomaram vários vinhos, e no final, que Jesus inverteu, né? O cara disse, mas não é no início que se coloca o vinho bom? O reino de Deus é assim, né? É, no final. É o melhor. O vinho novo de Jesus é o melhor do vinho da religião que você já bebeu durante esses anos aí. Que te embriagou. Que te embriagou e fez com que o teu conhecimento sobre Jesus fosse uma religião. Deixa eu desconstruir aqui, Jesus não tem nada a ver com religião. Isso é verdade. Jesus não morreu para trazer uma outra religião. Jesus veio para te reconciliar com o Pai. Jesus veio para te fazer filho de Deus. Jesus veio para te fazer noiva. Não tem nada a ver com religião. Jesus não é evangélico. Jesus não é católico. Jesus não é espírita. Jesus é o Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Nós não saímos de uma religião para entrar em outra religião, não, gente. O Espírito Santo nos tirou da religião para nos colocar no reino. No reino de Deus. Deixa o Espírito Santo tirar esse fermento da hipocrisia. Não importa como que as pessoas dizem, poxa, como fulano mudou. Aleluia. Querida, você não precisa aparentar para ninguém do teu lado aí que você é espiritual. Seja você em Deus. Ai, para mim ser amado eu tenho que ser assim. Para com isso, Ele já te ama. Aleluia! Ele já te ama com todos os teus defeitos. Ele vai cuidar de tudo, Ele vai tratar de tudo. Por isso que a gente briga entre nós, gente. Por isso que há essa divergência entre nós. Porque eu exijo que a minha irmã seja perfeita se eu sou imperfeita. Que coisa doida! Quem não tem fraqueza? Quem não tem fraqueza? Atira a primeira pedra no seu irmão. Todos, quem tem milhares de fraquezas aí. Suporte em Cristo teu irmão. Tira a roupa de hipocrisia. Tira esse fermento aí. Deixa Jesus pegar uma agulhinha hoje. Você está todo inflado, né? E furar. Aí você é aquilo ali. Caramba! Estou decepcionada. Sabe o que é isso? Ai, Jesus. Nós temos um problema muito sério. Qual é o problema? É que nós temos uma trave no nosso olho. Estamos incomodados com um cisco no olho do nosso irmão. Ei, Deus, fala, Pai. Tudo isso tem a ver com a hipocrisia, com o fermento. A religião nos transformou nesse negócio estranho. E nada disso resolveu as nossas vidas. Porque, irmão, se você for como eu,
você vai ser sincero e vai dizer, eu às vezes não me suportava como eu era. Quantas vezes eu chegava no meu quarto e eu me questionava. Meu Deus, eu não aguento mais viver assim. Quantas vezes eu não aguento mais viver assim? Aparência. Mas o Espírito Santo é especialista para tirar, para remover, para quebrar e fazer um vaso novo. Aleluia! Para receber o tesouro. Ele vai fazer de você uma pessoa nova em Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Nova em Cristo. Nova em Cristo. Nova em Cristo. Pensamentos, atitudes, tudo o Espírito Santo vai fazer novo na tua vida. Uma nova esposa, um novo marido, um novo filho, uma nova filha. Irmãos, sabe, o amigo é mais chegado do que irmãos. Jesus olhou para os discípulos deles e disse que eles eram amigos. E o mundo só vai ver Jesus na igreja se o amor estiver entre nós. E o Espírito Santo quer fazer isso. E Ele vai mover, e vai conduzir, e vai fazer, porque isso não tem nada a ver comigo. Isso vai depender da tua entrega, do teu reconhecimento. Isso vai depender da tua rendição. Isso vai depender de você aceitar a palavra, receber a palavra, porque crer é receber. Você recebe a palavra e a palavra começa a transformar a tua vida. Você vai voltar para casa, a palavra vai continuar. O Espírito vai continuar ministrando você e vai te levar. Vai te levar a lugares na palavra. Caminhos na palavra que vai ratificar ainda mais o que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. E eu tenho certeza absoluta que vocês podem ser, irmãos, um ambiente preparado para Jesus. Toda vez que vocês reunirem, um ambiente preparado para a glória de Deus. As pessoas entrarem no ambiente que vocês estão e serem impactados com a glória de Deus. Eu vejo Jesus em você, eu vejo Cristo em você. Meu Deus, que lugar é esse? Teve uma família que é de outra cidade e congrega conosco. Eles nos conheceram através da internet. A esposa dele viu o meu testemunho. Aí falaram assim, de onde essa pastora é? Ela mora em Balneário Camboriú. Eu não acredito, mora em Balneário Camboriú. Aí eles ficaram. O Espírito Santo já tinha levado eles para o quarto. Eles já estavam no quarto. E eles faziam parte de uma igreja que é top de linha, tá? Do sul do país. O pastor deles o apóstolo deles é tremeiro. Mas o Espírito Santo tinha levado eles para o quarto. Eles foram fazer uma visita. E o papo estava viajando e nesse dia eu estava ministrando. No final, eu olhei aquela família, né? Você sabe quem é visitante, né? Aí eu fui lá com eles. Aí se apresentaram e falaram. E tinha uma senhorinha que era a mãe do irmão Dilson. Vocês vão conhecer eles quando forem lá. Em nome de Jesus. Amém. E ela falou assim para mim. Ela disse assim... Meu Deus, a gente não consegue sair daqui. O que é isso? Aí eu falei, como assim? Ela disse, eu não sei o que está acontecendo. Foram para casa. Na quarta-feira, isso foi no domingo, quando foi na quarta-feira, eles estavam de volta. Eles falaram o seguinte, olha, eu não sei o que vocês têm, não. Aleluia. Mas a gente não consegue sair daqui. Glória a Deus. Tivemos que voltar. E tivemos que voltar por lá conosco faz uns 4, 5 meses.
Eles falaram que voltaram flutuando para casa. Parecia que eles não estavam pisando na terra. E, gente, isso é todas as reuniões. Para a glória do Senhor, isso é todas as reuniões. Todas as reuniões. Todas as reuniões. Todas. Agora nós estamos reunindo nos lares, encontro de vida no Espírito nos lares. É fogaréu. Os 52 dias de oração é fogaréu. Todo tempo. Todo tempo. Sabe por quê, queridos? Porque só há uma maneira de toda hipocrisia, de toda velharia, de todo fermento. Não existe outra maneira a não ser estar na presença dele. Não existe outra maneira a não ser se expor a ele. Se expor a ele. Se expor a ele. Ele quer ver a massa, ele não quer o fermento. Ele quer transformar em massa nova. E ele não coloca fermento, ele coloca o seu espírito. No lugar do fermento, ele coloca o seu espírito. E é isso que ele quer fazer todos os dias conosco. É isso que ele quer fazer a partir daqui, a partir desses dias. Irmãos, o Espírito Santo nos trouxe para esse lugar. Pode ter certeza, me trouxe. Eu fui super abençoado com os irmãos nessa manhã. Um testemunho mais poderoso do que o outro. Agora eu quero falar para a irmã que perdeu o marido dela. Quando ela estava falando, eu pensei que ela ia dizer assim, e eu orei para ele ressuscitar. Eu estava esperando isso. Sério que eu estava esperando isso quando ela falou. Eu me ajoelhei do lado dele. Aí eu digo, só comigo aqui, orando no Espírito. Eu vou ouvir um testemunho que alguém ressuscitou na Bahia. Mas glória a Deus, amém? Ele está com o Senhor. Mas irmãos, não deixe de fazer essa oração. Porque a igreja de vida no Espírito vai viver coisas extraordinárias em Deus. A igreja de Atos. Eu fui acrescentada pelo Senhor nessa manhã. E é tão maravilhoso que o meu Mateus 6,6 é numa rede aqui. Eu disse, eu disse para o Samuel, glória, Mateus 6,6 na rede. Eu amo rede. Só que lá em Balneário Camboriú eu não tenho como matar rede, porque não tem um apartamento armador de rede. É maravilhoso. Estamos reunindo. Porque nós estamos aqui na eternidade. Estamos recebendo da eternidade e nada vai se perder. Nada vai se perder porque estamos aqui investindo a nossa eternidade. Depois você vai voltar para casa, você pode voltar até a tua rotina ou você pode estar vivendo em novidade de vida. Não volta para a tua rotina. Não volta. Vive em novidade de vida. Todo dia Ele tem novidade para mim e para ti. Todo dia. Todo dia, irmãos. Hoje tem mais esse momento de se humilhar diante do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Porque, irmão, se eu não parar, meu Deus. Já vai dar 2 horas. Uau, eu tenho que ir embora também. Vou buscar o apóstolo. Mas é melhor ficar sujo sujo aqui do que continuar sujo por dentro, né? Então não vai ser diferente de ontem à noite. Você vai se render aí no lugar que você está. Se você quer procurar um lugar de graminha ali, em nome de Jesus, Senhor, eu quero abrir mão de todo fermento, de toda levedura, de toda falsidade na minha vida, de toda hipocrisia na minha vida. Eu quero viver a verdade e a sinceridade no teu reino. Eu quero andar em sinceridade no teu reino, Senhor. Eu não quero voltar para casa, voltar para minha rotina, não. E eu sei que tem algo poderoso para ser derramado, irmãos. Eu sei que o Senhor está preparando o caminho. Eu sei que o Espírito Santo está preparando o caminho. Ele nos edificou, Ele nos exortou, Ele nos orientou. Ele está fazendo tudo
tudo aquilo que Ele reservou. Nós, como a pastora falou aqui, nós não preparamos nada, não planejamos nada. Mas o Espírito planejou tudo. Ele viu esse tempo aqui. Ele viu esse momento meu e seu, nosso, de nós estarmos nesse exato momento, nesse tempo, nesse ano, nesses dias aqui, nos entregando verdadeiramente, em sinceridade e verdade, em sinceridade e verdade, nos entregando não só no nosso espírito, mas rendendo também a nossa alma, rendendo também o nosso corpo, porque no dia da vinda do Senhor Ele quer encontrar a integridade no espírito, na alma e no corpo. Ele quer nos entregar, nos encontrar perfeitos nele, perfeitos nele, perfeitos nele. Toda desonra vai cair por terra em nome de Jesus. Não haverá lugar para esse espírito maligno, para esse espírito de desonra, de desordem. O Espírito Santo vai unir vocês nesse amor, nessa graça, nesse propósito. E essa graça do Senhor vai ser acrescentada na vida de vocês, graça sobre graça. Graça sobre graça. Graça sobre graça. Sempre Jesus falou, em verdade vos digo. Ele queria ratificar, acrescentar mais ainda. Então é graça sobre graça, graça sobre graça. Senhor, se é um começo, eu quero começar contigo. Se é a partir daqui, eu quero, Senhor, a partir desse tempo aqui. Eu sei que tudo aquilo que eu adquiri durante esse tempo, durante esses meses, durante esses anos, que talvez eu considerava para mim bom, só que não é o bom e o mal, porque isso é a árvore do conhecimento do bom, do bem e do mal. Eu tenho que me alimentar da árvore da vida que é Cristo. Da árvore da vida que é Cristo, da árvore da vida que é Cristo. Toda vez que eu me alimentei da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu permiti a natureza do diabo na minha vida, porque ele abriu os meus olhos para aquilo que eu não estava enxergando antes. Eu comecei a me ver e eu deixei de olhar para Jesus. Porque a minha é, porque sou eu, porque eu quero, porque eu. Sabe, a partir do momento que eu como da árvore da vida, existe uma vida dentro de mim. E essa vida dentro de mim, ela é alimentada da mesma fonte. Ela não busca outras fontes, porque todas as minhas fontes estão em ti, Senhor. O salmista falou. Todas as minhas fontes estão em ti, Jesus. Toda vez que eu bebi de águas de uma fonte que não era o Senhor, me matou por dentro, porque a intenção é matar a vida de Deus em mim, porque a intenção é matar e destruir a vida de Deus em mim. Mas hoje, nessa manhã, Senhor, eu abro mão desse fermento velho. Eu abro mão de toda a levedura. Eu abro mão de toda a falsidade, de toda a corrupção, de toda a malignidade do meu coração. Eu abro mão para ganhar a Cristo. Eu abro mão da glória desse mundo para ganhar a Cristo. Eu abro mão dos meus achismos para ganhar a Cristo. Eu abro mão dos meus conceitos religiosos para ganhar a Cristo. Desconstrói essa obra de homem na minha vida, Jesus. Desconstrói, assim como tu chegou no templo e tu derrubou todas aquelas mesas, virou, Senhor. Faz isso comigo nessa manhã. Move as estruturas da religião. Quebra as estruturas da minha humanidade, de construções humanas, de sabedoria humana, Senhor.
Esse lugar é dele. Esse lugar é dele. Que os ídolos caiam. Que os ídolos caiam. Que o mamon, que a avareza, que a feitiçaria, a rebeldia, você é templo dele, construído não por mãos humanas, habitação dele, habitação dele, habitação dele, habitação dele, habitação dele, habitação dele, querido, habitação